ficou claro da vez passada. Mas, Rui, deixa eu só trazer esse comentário, porque eu acho que isso aqui também toca no ponto de frente ampla ou não frente ampla, né? O Thiago coloca assim: como se sustentaria um governo Lula com uma oposição de extrema-direita grande, organizada e com monopólio de instituições como polícia, forças armadas e poder judiciário? Acho que a pergunta dele até embute uma questão: será que não é preciso, vamos dizer assim, uma composição mais ampla com o centro também, ou não? Ou é uma radicalização de esquerda? Olha, hoje em dia, um governo Lula que não seja um governo assim, onde o Lula seja refém da direita, né? Porque tem isso também. Você levantou a hipótese, inclusive da vez Isso, para passada, onde vai o capital, né? Para onde vai o capital? a gente conversou sobre isso, né? É uma hipótese que tem que ser considerada. Eu falei na época, e eu naquele momento falei e repito, pode acontecer, mas nesse caso, o Lula vai ser refém desse pessoal. Quer dizer, um governo Lula hoje só é viável com uma grande radicalização popular. Nós precisamos de uma situação parecida com a situação da Bolívia. Precisa ser igual, mas parecida. E aí as pessoas têm que acreditar numa coisa que elas nunca viram. Essa é uma dificuldade, mas eu já vi. Quando os trabalhadores entram em grande escala na luta e na mobilização, o aparato de Estado, a polícia, tudo mais, começa a tremer. Porque o povo é uma força muito grande. Por isso que a Revolução Socialista é uma coisa viável. A burguesia domina porque o povo está adormecido. Mas se o povo desperta para a luta, a dominação se torna uma coisa muito difícil. Bom, e aí o governo Lula teria que ser um governo radical. Eu, por exemplo, aconselharia, né, todos os estrategistas do PT para que analisassem o que está acontecendo na Argentina. Ou seja, o completo fracasso do governo peronista. Foram realizadas as primárias. A Argentina tem um sistema eleitoral que é meio esquisito, né? Antes de você votar na eleição, você é chamado, não é obrigatório o voto, mas você é chamado a votar nas eleições internas dos partidos, que é um voto de tipo oficial, organizado pelo Estado, né? Se você não conseguir pelo menos 5%, eu acho que é, do eleitorado, você nem vai para a eleição. É uma espécie de peneira, uma triagem. Bom, foi feita a eleição, a direita teve 40 e tantos por cento do voto e o peronismo ficou com 31%. Quer dizer, governo moderado de esquerda, de composição com a burguesia, não tem futuro, porque a crise é muito profunda. Ou você dá uma solução, ou a direita vai tomar conta. Precisa levar em consideração isso daí. Você falou uma coisa muito interessante, Rui. Você disse o seguinte: as pessoas precisam acreditar em algo que elas nunca viram. Né? E eu tenho a percepção, e eu vou ser bastante sincero, né? Como eu nunca vi, também talvez eu não acredite. Né? E eu acho que muitas pessoas dos partidos de esquerda pensam assim também: não, o povo brasileiro é de outro jeito, não é bem assim, é mais calmo, ele está mais ao centro, aquela coisa toda. A Tânia está dizendo: Rui, você é inspirador. Mas eu queria trazer exatamente isso, quer dizer, como a gente nunca viu essa super mobilização, salvo em períodos assim muito pontuais, né? Eu me lembro de um momento que era uma crise aguda no governo Sarney, em que as pessoas estavam realmente, talvez você se lembre disso, as pessoas realmente revoltadas, e eu vi as coisas acontecendo em Brasília. Tem até uma música dos Titãs, né? Quem quer manter a ordem, quem quer promover, era uma coisa mais ou menos isso. Teve carro incendiado e foi uma coisa que explodiu. Mas era inflação disparando, acho que era pouco antes da eleição, era aquele colapso final do Sarney. Mas muito, muito pouco ainda perto do que você fala, né? Quer dizer, uma situação parecida com a da Bolívia, acho que nunca aconteceu aqui. Não. Até certo ponto aconteceu. Então, No final da ditadura, a situação era muito crítica. Exatamente. Mas então eu queria que você trouxesse isso, porque eu acho que o que leva as pessoas a duvidar dessa possibilidade é dizer: não, mas o clima está diferente, o clima não está para isso, então tem que ser na base da composição, da conciliação, enfim. Então, aí é que está, né?
aqui nós entramos numa coisa complexa, que é a combinação entre a consciência popular e a situação econômica e social. Porque, do ponto de vista econômico e social, a situação atual é muito pior, mas infinitamente pior, do que era no final da ditadura. Né? Quando começam as mobilizações estudantis, depois vêm as mobilizações operárias, e essas mobilizações operárias adquirem um volume na situação política nacional, depois da campanha das diretas, né, que ela é inclusive preparada pela campanha das diretas, um volume extraordinário, que movimenta assim, milhões de trabalhadores, principalmente em São Paulo, mas no país inteiro. E os trabalhadores desenvolvem uma consciência sem a qual, eu vou dizer para você, o PT não teria sobrevivido naquele momento. É uma questão que precisaria ser debatida com mais cuidado, mas essa mobilização criou a CUT naquela época, né? Muita gente não lembra disso daí, ou nem viveu. Mas eu, por exemplo, eu trabalhava no movimento sindical, já era militante do PCO e tudo mais. A CUT tinha uma militância de base operária, não uma militância de classe média, uma militância operária de milhares e milhares de trabalhadores em todo o país. E essa classe operária exprimia uma radicalização muito grande. Sem isso daí, o PT nem teria sobrevivido, porque esse pessoal todo acabou apoiando o PT, né? O PT se desmancharia naquela época como um partido meramente eleitoral, que ele já estava bem esvaziado. Então, o problema é o seguinte, a situação hoje é muito pior. Naquela época, o movimento operário deslanchou com a reivindicação contra a inflação de reajuste trimestral. Nós fizemos uma campanha muito forte nos sindicatos de São Paulo pelo reajuste trimestral. Né? Nós estamos indo para uma situação inflacionária grave. Se o governo não conseguir controlar isso daí, a situação vai escapar de controle no Brasil. Então, a gente precisaria ver, né? É uma análise complexa. O movimento operário hoje é mais organizado do que naquela época. Há menos barreiras, digamos assim. E a situação econômica é mais grave. O povo não tem mais nada, né? Naquela época você tinha muita coisa, muito recurso e tudo mais, e a inflação é que estava pegando no breu. Eu acho que é possível no Brasil que nós tenhamos essa mobilização. Agora, eu acho, acima de tudo, que a esquerda que quer romper com esse regime tenebroso que nós temos aqui, que piorou muito com o golpe e tudo mais, ela tem que apostar nisso daí, porque a política também é um jogo de apostas. Você tem que falar, vou jogar aqui, parece a melhor jogada, como se fosse, não é como se fosse uma roleta, onde você não tem nenhuma previsibilidade, mas é como jogo de ações na bolsa, que pode dar certo, pode dar errado. O cidadão fala, vamos comprar essas ações aqui, que vai valorizar bastante. Aí você compra, não valoriza nada. Eu acho que a esquerda vai ter que fazer uma aposta. E essa aposta tem que ser em que a crise social vai levar o povo a se movimentar, a consciência popular vai evoluir muito com essa movimentação, e o resultado eleitoral disso daí vai ser o Lula. Se isso não acontecer, na minha opinião, nós vamos para uma fase muito difícil.